Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu quero dar prosseguimento, gravar o meu quarto áudio falando sobre a vida de Salomão. Hoje eu quero trazer algumas etapas sobre o resultado da transgressão cometido por Salomão. Nós vemos que Salomão começou muito bem o seu período de reinado, quando ele começou a seguir o conselho de seu pai, mas pouco a pouco ele foi afastando-se de Deus. E eu quero falar sobre alguns acontecimentos que ocorreu na vida de Salomão. Dentre as principais causas que levaram Salomão à extravagância, à opressão e o fracasso, foi em manter e alimentar o espírito de desejo de grandeza. Salomão, ele esqueceu do conselho de Moisés, aquilo que foi feito ao pé do Monte Sinai, que ocorreu na época que Deus chamou Moisés para ser o líder. Quando Deus disse para Moisés que fizesse um santuário, uma habitação, onde Deus pudesse habitar no meio do povo, em Êxodo 25:8, nós vemos lá que a resposta do israelita foi acompanhado de oferenda apropriada. A Bíblia diz que veio de todos os homens a quem Deus tocou em seu coração, que foi tocado pelo Espírito de Deus, que esses homens ofertaram a Deus voluntariamente. Êxodo 35, verso 21. Esses homens trouxeram oferta para a construção do santuário e foram necessário grande e intenso preparativo. Foi uma grande quantidade do mais caro, precioso metal fora ofertado a Deus. Mas o Senhor só aceitou a oferta voluntária de todo homem cujo coração se moveu voluntariamente. Deus aceitou a oferta alçada. Quer dizer, oferta alçada, todos nós sabemos o que significa a oferta alçada. Aquela que se levanta voluntariamente, que passa, cada um oferta aquilo que tocou em seu coração. Êxodo 25, verso 2. Foi a ordem repetida por Moisés à congregação que houvesse uma devoção a Deus e que eles tivessem um espírito de sacrifício. Foram os primeiros requisitos na preparação de um lugar de habitação para o Altíssimo. Houve um convite semelhante ao espírito de abnegação, foi feito quando Davi pôs sobre Salomão a responsabilidade, a construção do templo. A Bíblia nos informa que multidões reunidas, foi feita a pergunta: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Isso está em 1 Crônica 29, verso 5. Então, eles não foi obrigado, foi interrogado: quem pode voluntariamente colocar em suas mãos aquilo que estará oferecendo a Deus? Este convite à congregação despertou um espírito voluntário e devia ter sido sempre conservado em mente por aqueles que tinham interesse
na construção do templo. Para a construção do tabernáculo no deserto, homens escolhidos foram dotados por Deus com sabedoria e habilidade especial. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezael, da tribo de Dan, e o Espírito de Deus encheu-o de sabedoria, entendimento e ciência, e em todo o artifício também lhe tem disposto o coração para ensinar a outro, e a ele e a Eliabe, da tribo de Dan, encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, a mais engenhosa, e de bordador, do tecelão, fazendo toda a obra. Isso está em Êxodo, capítulo 35, verso 30 a 35. Assim, esses dois homens, Bezael e a Eliabe, e a todos os homens sábios de coração, a quem o Senhor deu sabedoria e inteligência. Êxodo 36, verso 1. A inteligência celestial cooperava com esses homens que foram chamados por Deus. E os descendentes desses homens herdaram em grande medida os talentos conferidos aos seus pais. E a palavra de Deus diz que por alguns tempos esses homens da tribo de Judá e de Dan conservaram o seu humilde nas obras praticadas. Eles continuaram humildes por algum tempo, mas quase imperceptivelmente eles perderam o seu apego a Deus e o desejo de servi-lo de maneira voluntária. Esses homens passaram a pedir salário cada vez mais alto por seu serviço, em virtude de terem uma superior habilidade como mestre das mais finas artes. Em alguns casos, a sua exigência era satisfeita, mas a maioria das vezes empregava-se nas nações circunvizinhas taxas extras, cobrança de imposto, em lugar do nobre espírito de fidelidade que havia enchido o coração de seus ilustres ancestrais. Abrigaram um espírito de cobiça agora, esses homens descendentes que no período agora de Salomão já eram homens gananciosos por ganho cada vez maiores. Para que seus desejos egoístas fossem satisfeitos, usaram a habilidade que Deus lhe dera a serviço de reis pagões, emprestaram seus talentos para execuções de obras que era uma desonra para o seu Criador. Foi entre esses homens que Salomão procurou um mestre de obra que fosse superintendente, que supervisionasse a construção do templo sobre o Monte Moriá. Então, Salomão manda um escrito referente a cada parte dos reis vizinhos, pedindo a eles ajuda para construir o templo. Salomão poderia ter esperado com fé em Deus, que Deus viria a seu auxílio. Deus estaria consagrando a quem seria outorgado habilidade especial para fazer com precisão a obra requerida. Mas Salomão, ele perdeu de vista esta oportunidade de exercitar a fé em Deus
ele solicitou ao rei de Tiro um homem sábio para trabalho em ouro e em prata, e também que pudesse trabalhar em bronze e em ferro, que pudesse trabalhar em púrpura e em carmesim, em azul, e que soubesse lavrar juntamente com os sábios, que nós vimos isso em 2 Crônica 2, verso 7. E o rei, ele respondeu enviando Airão, Abiú. Airão era filho de uma mulher das filhas de Judá, de Dá, aliás, e cujo pai foi homem de Tiro. Então ele era um filho de uma mulher das filhas de Israel, mas o seu pai não era um israelita de nascimento. Airão, Abiú, era descendente pela linhagem materna de Eliobe, a quem centenas de anos antes Deus havia dado sabedoria especial para a construção do tabernáculo. Assim, à frente do grupo de mestre de Salomão foi colocado um homem cujo esforço não era impulsionado pelo desejo de prestar serviço a Deus. Esse Airão, ele servia aos deuses deste mundo. Quem é o deus desse mundo? É Mamon. É a verba, o dinheiro, o metal. Todas as fibras de seu ser estava com o desejo egoísta de ser uma pessoa rica. Era um homem habilidoso, pois ele havia recebido habilidade que Deus havia concedido anteriormente ao seu pai. Então esse homem habilidoso, ele recebeu a inteligência, alguma fagulha da inteligência do seu pai. Então Airão, Abiú, exigiu grande salário. Ele desejava riqueza, que foi aceito por Salomão. E esse desejo egoísta fez com que ele corrompesse seus companheiros. Ele ganhava mais que todos. Aos trabalhadores que com ele, dia após dia, via esse Airão crescendo em riqueza, começaram também a perder de vista a santidade do caráter das suas obras e abandonou o espírito de humildade e começou a colocar em seus corações um espírito de cobiça. O resultado foi uma demanda por salário mais alto e que foi concedido pelo rei Salomão. Então essas influências funesta, assim posta em operação, vieram trazer grande destruição ao próprio serviço que, segundo as pessoas achavam, estava sendo prestado ao Senhor. E se estenderam através do reino, fazendo com que Salomão cobrasse alto imposto por causa dos seus mestres que cobrava alto salário, requeridos alto salário e recebiam esse alto salário. Então esses mestres que trabalhavam com Salomão
Eles não fizeram um trabalho movido por fidelidade a Deus, mas pela ganância, pela oportunidade para se entregarem ao luxo, à extravagância. O pobre foi oprimido pelos ricos. O espírito de humildade quase se perdeu no vasto alcance dos efeitos desta influência. Pode-se descobrir uma das principais causas da terrível apostasia daqueles que foram uma vez chamado o mais sábio dos mortais. Salomão foi se distanciando de Deus. Depois da construção do templo, aquilo que havia ocorrido no deserto, quando o povo construiu o tabernáculo no deserto, com o coração movido por humildade, agora na construção do templo de Salomão, era totalmente diferente. Não havia mais um espírito de humildade, mas um espírito de egoísmo. O espírito de egoísmo que caracterizou os construtores do templo de Salomão. Agora nós vamos ver que é totalmente diferente do espírito de humildade que havia no deserto quando construíram a tenda, o tabernáculo do Senhor. Não é diferente, amados, do mundo atual. No mundo atual opera um espírito de cobiça, de luta por posições mais altas. As pessoas almejam maiores salários, altos salários. Temos visto igrejas instituindo salário para os pastores cada vez mais alto. Cantores gospel cobrando alto salário para cantar. Muitas vezes 2, 3 hinos na igreja. O serviço voluntário agora não é mais feito. Os obreiros querem ser obreiros, mas querem ter sua carteira registrada. Isso, os obreiros do tabernáculo raramente seria encontrado nos dias atuais. Mas este deve ser o único espírito que deve operar em nossa vida, amado, o espírito de humildade. Aqueles que são seguidores de Jesus, ele deve seguir o passo do Divino Mestre. O Divino Mestre deu o exemplo de como deve os seus discípulos trabalhar. Aqueles a quem ordenou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, verso 19. Não ofereceu ele qualquer soma em pagamento ao seu serviço. Eles deviam compartilhar com ele de um espírito de humildade, um espírito sacrificial, ou sacrificar-se pela obra do Senhor. Não é pelo salário que recebemos que devemos trabalhar. O motivo que nos dispõe ao trabalho por Deus não deve ser em si coisa alguma que lembre serviço a si próprio. A devoção é o espírito de sacrifício. Tem sido e serão sempre o primeiro requisito do culto aceitável. O nosso Senhor é mestre e deseja que nenhum fio de egoísmo seja em obra ou ações seja praticado pelos seus servos. O nosso esforço devemos acrescentar o fato de habilidade, precisões e sabedoria que Deus dá. Sabemos que a sabedoria, ela é perfeita. Nós vemos aqui no período de Salomão que os construtores do santuário terrestre, contudo,
em todas as nossas atividades, em todas as suas atividades, eles tinham talentos, eles tinham uma sabedoria. Eles prestavam um serviço que era movido pela sabedoria que Deus havia dado aos seus ancestrais, os seus antepassados. E esses construtores usaram essa sabedoria não em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, mas para receber salário. Então eles começaram a se afastar dos retos princípios, que acabou levando também à queda de Israel. Israel foi render-se à tentação de tomar para si a glória que pertence a Deus somente. Desde o momento que Salomão recebeu o encargo de construir o templo, até que o mesmo ficou pronto, o seu manifesto propósito foi edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Em 2 Crônica 6, verso 7. Esse propósito foi plenamente reconhecido perante as tribos de Israel, reunida por ocasião da dedicação do templo. Em sua oração, o rei reconheceu que Jeová havia dito: o meu nome estará ali. 1 Reis 8, verso 29. Uma das partes mais tocantes da oração dedicatória de Salomão foi a sua súplica a Deus pelos estrangeiros que viessem dos países distantes para aprenderem mais daquele cuja fama tinha sido amplamente espalhada entre as nações. Disse Salomão: porque ouvirão do teu grande nome. O rei expressou da tua forte mão e do teu braço estendido em favor de cada um desses adoradores estrangeiros. Salomão havia suplicado: ouve tu e faze conforme a tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo, Israel, para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tem edificado. 1 Reis 8, versículo 42 e 43. Ao encerramento do culto, Salomão exaltara Israel a ser fiel e leal a Deus, para que todos os povos da terra soubessem disso, que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis 8, verso 60. Alguém maior que Salomão fora o planejador do templo. A sabedoria e a glória de Deus estava ali, revelada, e os que desconheciam este fato naturalmente admirava e louvava Salomão como o arquiteto e o construtor. Mas o rei recusava qualquer honra por este projeto e construção. Assim foi quando a rainha de Sabá visitou Salomão, ouvindo da sua sabedoria, acerca do magnífico templo que ele havia construído. Ela se determinou prová-lo por enigma e por ver por si mesma a sua famosa obra. Por uma comitiva de servos com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouros e pedra preciosa, ela fez a longa viagem para Jerusalém. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Ele lhe falou dos mistérios da natureza, e Salomão ensinou-lhe a respeito do Deus da natureza, o grande Criador que habita no mais altos céus e domina sobre todos os reis. 1 Reis, capítulo
10, versículo 1 a 3. Salomão lhe declarou todas as suas palavras e nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Segunda Crônica 9, verso 1 e 2. Vendo, pois, a rainha de Sabá que toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, e não houve mais espírito nela, foi verdade, reconheceu a palavra que ouvi da minha terra, das tuas coisas, da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus olhos, os meus olhos viram, e eis que me não disseram metade sobre a sua sabedoria. E bem a fama que ouvi, bem-aventurado os teus homens, bem-aventurado estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. 1 Reis, capítulo 10, versículo 3, versículo 6 a 8. No final de sua visita, a rainha havia sido tão completamente instruída por Salomão quanto a fonte da sua sabedoria, sobre a prosperidade que foi constrangida não a exaltar o agente humano, mas a exclamar: bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, e por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. 1 Reis, capítulo 10, versículo 9. Esta é a impressão que Deus designara fosse feita sobre todo o povo, e quando todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. 1 Crônica 9, verso 23. Salomão por algum tempo honrou a Deus. Por algum tempo ele foi fiel a Deus, indicando-lhe o Criador dos céus e da terra, o soberano do universo e todo o sábio. Houvesse Salomão continuado manter a sua humildade de espírito e a atenção dos homens de si para aquele que lhe dera sabedoria, riqueza e honra, que a história teria sido a sua mais diferente, teria sido totalmente diferente, porque Salomão, se ele tivesse se mantido fiel, mas nós conhecemos a história, conhecemos a sua queda, que devido à sua grandeza, devido à riqueza que cercava, com dádiva da fortuna, Salomão sentiu-se perdido e perdeu o equilíbrio e caiu. Caiu em falha com Deus, adorando agora a riqueza, almejando cada vez mais status de grande, de poderoso, almejando ser o governante deste mundo. Foi isso que levou à queda de Salomão. Devido à sabedoria que lhe fora confiado para que glorificasse ao doador, ele, em vez de glorificar o doador da sabedoria, ele encheu-se de orgulho e permitiu que finalmente que homens falassem de si como dos mais dignos de louvor, pela inigualável esplendor do edifício planejado e construído para honrar o nome do Senhor Deus de Israel. Por isso eu acredito, amados, que Deus, Ele tem agora nos dado simplesmente uma fagulha da sua sabedoria,
para que nós não venhamos nos exaltar, mas glorificar a Deus de Israel. Eu vou encerrar aqui, amados, para que não ficar muito longo. Eu vou dar continuação na próxima semana explicando os motivos reais da queda de Salomão. Que Deus vos abençoe, amado. Semana que vem eu vou procurar encerrar esse áudio no próximo domingo, explicando a real queda de Salomão. Assim que o templo de Jeová venha a ser conhecido através das nações como o templo de Salomão e não como o templo do Deus vivo. Então, a semana que vem estarei falando. Que Deus vos abençoe, amado. Fique na paz. Que Deus conceda graça, paz, harmonia. Que o Senhor vos guarde no seu ato santo, no seu esconderijo santo. Amém e amém.